Vamos lá, queridos companheiros, sempre pedindo a Deus e a Jesus o amparo, dando continuidade à nossa reflexão sobre as questões da mediunidade. Estamos consultando o livro Consciência e Mediunidade do projeto Manuel Filomeno de Miranda, primeira parte que fala sobre a oração. Estamos no item 1.3, a oração na prática mediúnica. Pergunta número 10. O que deverá fazer o médium quando perceber a presença de espíritos doentes em seu campo vibratório antes da reunião mediúnica? Dois aspectos importantes ressaltam dessa questão: a atitude a adotar e as ações efetivas que porá em prática para tornar a experiência enriquecedora. A postura mais proveitosa tanto para o médium quanto para o espírito enfermo é a paciência. Absorver o fato com serenidade, sem qualquer tipo de agastamento, pois as atitudes de desagrado fazem com que a entidade se sinta rechaçada, o que certamente acentuará as dificuldades que experiencia. Em sendo assim, o médium deverá adquirir resistências morais e emocionais a fim de superar os possíveis desconfortos que os espíritos estejam provocando, o que conseguirá pela vivência da caridade, propiciadora de reflexões como esta, abre aspas, é um irmão necessitado que Deus colocou no meu caminho para ser ajudado, ajudando-me também a conquistar-me a mim mesmo, enquanto me reabilito com a vida, superando imperfeições e resgatando dívidas. Fecha aspas. A concretização dessa ajuda se dará em parte através das trocas energéticas que o contato psíquico enseja, mas em muito maior extensão, ela resultará das doações de amor do médium. É o momento de orar pelo espírito, mas orar com real interesse de ajudar. Depois, dialogar mentalmente com ele, tentando compreendê-lo, passar-lhe compaixão e amizade, além de oferecer-lhe ideias libertadoras. Esse diálogo que, na hora da reunião mediúnica, não deverá o médium permitir-se, por ser da responsabilidade do terapeuta doutrinador, é de fundamental importância nesses momentos que a antecedem. Para muitos espíritos, será como uma luz que se acende em noite escura. Para outros, é a resposta que esperavam no isolamento total em que mergulharam. Perceber as emoções, os pensamentos e até mesmo o som de uma voz amiga, que há muito não ouviam, desperta-lhes experiências sensoriais a que se desacostumaram. Se são espíritos agressivos e maus, ainda que não tenham vindo conscientemente buscar apoio, mas prejudicar, é apoio o que de mais carecem, sem se darem conta. O dever do médium é conquistá-los para o bem, pelo menos tentar essa nobre façanha. Caso o contato mental com o espírito esteja levando-o a um estado de desgaste excessivo, com neurastenia acentuada, ou seja, esgotamento emocional, dor de cabeça, cansaço excessivo, o médium o interromperá depois da ajuda oferecida, intercalando-a com outros interesses enobrecedores, a começar pelo retorno ao clima de prece que o apaziguará, daí direcionando-se para a meditação harmonizadora. Outras providências estarão ao seu alcance, tais como a boa música, o trabalho, a conversação edificante, os entretenimentos saudáveis, até que lhe chegue a oportunidade de exercer plenamente o seu ato mediúnico na reunião hebdomadária, semanal. Vejam, queridos companheiros, é por isso que intercalamos e temos como base sempre o livro dos médiuns. No último encontro,
trouxemos o capítulo 20, influência moral do médium. Então vejam a bênção desses ensinamentos. Então, normalmente um médium de trabalho, né, que tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva e está nos trabalhos, capta e sente a presença dos espíritos que são colocados ou que são atraídos, e nem sempre as presenças desses espíritos e as sensações os quais trazem são fáceis, são agradáveis, mas nós já estamos buscando um conhecimento. Então, se eu começo a sentir-me mal, muitas vezes uma agitação, muitas vezes uma languidez, sensações de irritação, tristeza, é muito provavelmente que esteja ali ao nosso lado algum companheiro. E o que é que eu ando aprendendo, principalmente aquele de nós que estamos ligados aos trabalhos da nossa casa? A elevar sempre um pensamento a Deus Pai e pedir: Deus Pai, esteja conosco, esteja com esse companheiro. E enviar vibrações, pensamentos de acolhimento a esse companheiro. Vamos nos manter firmes, confiantes em Deus, pois estamos ligados a uma casa espírita que há de nos receber logo para que nos cuidemos, para que nos tratemos. Esse tipo de diálogo apenas, e lembrar sempre do cuidado com o pensamento. É através do pensamento que eu realizo os vínculos mentais, as ligações. Então, o zelo pela casa mental ali e lembrar dessa ligação rápida que podemos fazer com a espiritualidade superior do nosso centro espírita. Recursos, como foi dito aqui, de uma boa música, de uma boa leitura, entretenimento com trabalho, com atividades técnicas, as quais devemos ter na nossa vida material, vai nos auxiliar a nos manter em equilíbrio até o momento do trabalho. E retornando aqui ao nosso capítulo 20 do Livro dos Médiuns por Allan Kardec, Influência Moral do Médium, vamos ver no item 228 que Kardec nos diz: todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a confiança sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo o que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores os deslumbra. E como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos e de quem quer que lhes pudesse abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica e chegam às vezes a odiar até mesmo as pessoas que lhes prestaram serviços. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores,
esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Assim, a confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vieram por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre citado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns, com a intenção de encorajá-los. 229. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente, e para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha, por se considerar sempre indigno desse favor. 230. A instrução seguinte sobre esse assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Mas, assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age muitas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita, são transmitidos às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior, enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes
Chegam às vezes por médiuns que se envergonham de lhe servir de condutores. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando-se espiriticamente. Certamente eles podem dizer e dizem às vezes boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso, porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginários, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Deve-se, então, eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívocas, conservando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque, nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes, é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixá-los que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e a repugnância entre os membros de grupos filosóficos e sérios. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando este substitui pelas suas ideias pessoais aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de reflexo do espírito pessoal do médium. Acontece mesmo este fato curioso. A mão do médium se movimenta às vezes quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. É essa a pedra de toque das imaginações ardentes, porque levados pelo ardor das suas próprias ideias, pelos artifícios dos seus conhecimentos literários, os médicos desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e, deixando a presa pela sombra, os substituem por uma paráfrase empolada. Contra esse temível escolho se chocam também as personalidades ambiciosas que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhes recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo deles. Eis porque é necessário que os dirigentes de grupo sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito, sobre essa teoria, poderíeis edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade,
como um monumento construído sobre areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os espíritos bons, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Se agora, portanto, um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Então, queridos companheiros, cuidemos de nós, cada um, nos seus estudos, principalmente na sua evangelização, de buscar se inclinar verdadeiramente por afinar o coração com o coração de Jesus. Assim, vamos conseguir o apoio da espiritualidade superior e amiga que há de nos auxiliar a vencermos a nós mesmos e cada vez mais contribuir no nosso pequenino trabalho na parte mediúnica para o serviço com Jesus. Até o próximo encontro.